Bom dia, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por mais um dia. Obrigada, Jesus, por mais uma manhã. A paz do Senhor. Sejam todas bem-vindas. Tudo bem com vocês? Que falta faz estudar, né, da palavra do Senhor. Tava com saudade. Me fez falta, apesar do cansaço. Ontem eu senti falta. Amém? Deus abençoe o nosso dia. Vamos orar enquanto as outras irmãs entram? Bom dia, pastora Letícia, linda. Tudo bem? A paz do Senhor. Vamos orar para dar início no nosso estudo. Hoje nós vamos estudar João, capítulo 3. E é um capítulo maravilhoso, que nós vamos nos encher muito da presença do Senhor. Também me senti falta de vocês. Como faz falta, né? Ficar na presença do Senhor. Mas eu estava na presença do Senhor, estamos, né, na presença do Senhor, só que mais cheios, mais avivadas. A glória do Senhor nos toma por inteira quando nós nos rendemos aos pés do Senhor. É isso que eu tenho trazido para vocês. Entregar o coração, buscar a presença de Jesus o tempo todo na nossa vida. Amém? Vamos orar para abençoar o nosso estudo da manhã. Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, eu me apresento diante do Senhor e apresento ao Senhor esse ministério de mulheres de avivamento. Declaro que o seu Espírito Santo, Pai, tem total liberdade de agir sobre a minha vida e através de mim. Que a palavra dessa manhã seja assertiva no coração de todas as mulheres que estão aqui, meu Pai. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Que o seu amor venha de forma a transbordar o coração de todos nós, nos trazendo mais fome, mais sede da palavra do Senhor. É isso que eu te peço, meu Pai, na manhã desse dia de hoje. E eu agradeço por mais uma oportunidade de estarmos na sua santa e gloriosa presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Aleluia. Então vamos começar. Que alegria, gente. Foi um tempo sobrenatural. Foi um tempo glorioso. Eu desejo que todas vocês um dia possam estar em um ambiente de glória, um ambiente de tamanha glória, de um avivamento que faz com que os seus ossos queimem, que os seus olhos queimem, que você deseje mais e mais, cada dia mais. Eu desejo de todo o meu coração que todas vocês estejam em um ambiente assim, com muitas pessoas juntas, presencial. É lindo demais o que o Senhor faz. Vamos estudar, se a gente vai ficar falando aqui um tempo. E hoje à noite tem aula, né? Hoje à noite nós temos o estudo, hoje às 19h30, e a palavra também é muito linda, pronta para nos encher ainda mais, né? É verdade, nós recebemos muito do Senhor. Glórias a Jesus. Foi lindo demais. Ainda queima, né? Ainda está. Nós estamos todas impactadas com o que o Senhor fez. Glórias a Jesus. Então vamos estudar. Esse capítulo de João, o capítulo 3, é um dos capítulos mais importantes de toda a Bíblia, porque ele nos traz a famosa conversa, né, entre Jesus e Nicodemos, quando foi conversado sobre o novo nascimento. Traz também para nós sobre a declaração, né, a declaração essencial de João 3, onde está no versículo 16, que resume o plano de salvação para a nossa vida. E fala também sobre a comparação entre a velha e a nova aliança. Então, vai trazendo aí de tudo que nós lemos, vai só nos enchendo mais, nos reforçando mais da verdade da palavra de Deus para a nossa vida, que nós devemos buscar vivê-la em espírito e em verdade, tá bom? A diferença entre a luz e as trevas, que também traz aqui nesse capítulo, e o testemunho de João Batista sobre a supremacia de Cristo. Isso é muito
É muito lindo. Esse capítulo ele é fundamental para todos nós entendermos o que significa nascer de novo, crer em Jesus e viver na luz. E é o que nós estamos buscando, não é? Nascer de novo, crer em Jesus e viver na luz. É o que nós todos buscamos. Então vamos começar. Versículo 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite, ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Então aqui, Nicodemos era um membro do Sinédrio e ele fazia parte do conselho judaico. Então imagina, ele era membro do Sinédrio e ele era um fariseu muito respeitado. Então, nesse versículo aqui inicial, nesses 3 já inicial aqui, traz para nós, nos mostra que mesmo os religiosos, eles precisam reconhecer que só o conhecimento não é salvação, que foi o que Nicodemos fez aqui. Conhecimento só não é salvação, é preciso nascer de novo. E no versículo 2, mostra que ele foi à noite se encontrar com Jesus, provavelmente por medo, né? Medo para não ser visto ali com Jesus, porque ele fazia parte do Sinédrio. Mas mesmo assim ele foi. Ele foi se encontrar com Jesus. E ali ele reconhece que Jesus é vindo de Deus, é um enviado de Deus. Então a busca por Jesus, mesmo em meio ao medo ali, revela sede espiritual, uma sede verdadeira espiritual que havia naquele homem. Versículo 3. E Jesus respondeu: Eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então aqui, o termo nascer de novo também pode ser nascer do alto, né? Que em grego, o termo grego nascer de novo pode significar também nascer do alto. Então não basta nascer biologicamente, é isso que Jesus traz, ou seguir tradições. Não, é preciso uma nova vida. Mas como é essa nova vida? Essa nova vida é gerada por Deus. Essa nova vida, ela é gerada por Deus. Amém? No versículo 4, Nicodemos perguntou: Como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Nicodemos aqui, ele está de verdade pensando, a forma que ele pensa é literalmente física, né? Mente no mundo e não mente no reino. Então aqui Nicodemos está voltado mais às coisas físicas da terra. Então muitos ainda hoje tentam entender as verdades espirituais apenas com lógica. Muitas vezes a pessoa quer uma lógica humana ali, quer olhar o físico e com os olhos humanos ter um entendimento, só que não. Há mistérios no reino de Deus que não serão a nós revelados. Por isso nós precisamos obedecer. Por isso nós precisamos ser obedientes. Porque a obediência nos leva a viver as verdades espirituais que Deus tem para cada um de nós. Aí o versículo 5, Jesus disse: Eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Aqui, quando Jesus diz que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito, no versículo 5, Jesus diz, ele traz para nós que a água e o Espírito refere-se à purificação, que é o arrependimento, e regeneração espiritual. O arrependimento nos leva à purificação através das águas, né? Vamos continuar lendo, mas o que é importante aqui que a gente entenda é que a salvação envolve limpeza interior, que é o nosso arrependimento verdadeiro, e a transformação sobrenatural que vem do Espírito Santo. Então o Espírito Santo nos transforma e faz acontecer essa limpeza interior dentro de nós, tá bom? O versículo 6 diz assim, Jesus continua dizendo: Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana.
Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Então a carne produz carne. É isso que Jesus diz. Só o Espírito pode gerar uma vida espiritual. Somente o Espírito pode gerar uma vida espiritual. Então, a religião pode produzir rituais que vêm das vontades da carne. Por isso, Jesus diz aqui: carne produz carne. Entende? Então, a religiosidade faz isso. Produz rituais que vêm das vontades carnais para aprisionar o povo. Só que o Espírito Santo, só o Espírito Santo pode transformar. Só o Espírito Santo pode trazer essa transformação para que cada um de nós possamos viver a verdade do Evangelho. Amém? É isso que nos trata aqui. Aí o versículo 7. Por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. A mesma coisa acontece com todos que nascem do Espírito. Então aqui Jesus não está dando, ele não está dando uma opção. Ele não está oferecendo uma opção. Ele está dando uma condição essencial. Ele mostra que só tem esse caminho para receber a salvação, que é o caminho do arrependimento, para que você, através do Espírito Santo, seja transformado de forma espiritual. Depois, ele coloca também o que é importante que nós saibamos, que o novo nascimento, que essa transformação, que essa vida espiritual, ela é inegociável para entrar no reino de Deus. Inegociável. Não tem negociação. Você não pode negociar. É como os princípios. Os princípios são inegociáveis. O princípio da verdade é inegociável. Você viver na verdade, não tem como você negociar a sua verdade. Ou você é de verdade ou você não é. E Deus não aceita os mornos. Nós precisamos ser quentes, muito quentes na presença do Senhor. Buscar a presença do Pai em espírito e em verdade todo o tempo. Aqui Jesus trouxe o exemplo do vento, né? Que o vento ele vem de todos os lados. O vento, nós sentimos o vento bater na nossa face, mas de verdade nós não sabemos de onde ele vem. Assim é o Espírito Santo. O Espírito Santo é soberano, ele é invisível, mas ele é perceptível em seus efeitos. A presença do Espírito Santo é perceptível. O que nós vivemos nesses 3 dias, nessa conferência, foi sobrenatural, o que os nossos olhos viram, o que cada um de nós pudemos viver ali. Hoje eu vou compartilhar algumas coisas que o evento está compartilhando. Eu fiz muito pouco vídeo porque eu procuro não ficar com o celular, né? Procuro me desligar do telefone. Mas eu vou compartilhar para vocês entenderem o peso da glória de Deus, o poder do Senhor, a soberania da presença de Deus em um ambiente de avivamento, para que comece a queimar no coração de vocês a também estarem presentes em um evento como esse, tá bom? Então nem sempre se vê o mover de Deus. Nós não vamos ver ali a mão de Deus fisicamente, não, mas nós vamos, os frutos que o Senhor derrama são claros. Nós sentimos, os nossos olhos vê através da manifestação na nossa vida e na vida de todas as pessoas que estão presentes nesses ambientes. Aí no versículo 9, Nicodemos pergunta: como pode ser isso? Né? Nicodemos pergunta, ou seja, ainda havia confusão. Mesmo Jesus trazendo o exemplo do vento, Nicodemos fica confuso ali. Apesar do desejo sincero dele de viver o que Jesus falava, ele estava confuso. Então Jesus não condena perguntas sinceras no momento de oração ou quando você busca uma orientação espiritual. Não, Jesus não condena. Pelo contrário, ele revela a verdade a quem busca com o coração aberto. Lembra como nós temos visto? Todo aquele que busca, o Senhor Jesus vem, ele age, ele trata através do Espírito Santo. Então olha essa chave. Jesus sempre vai nos revelar a verdade quando nós buscarmos ele com o nosso coração aberto. Amém? Aí no versículo 10, Jesus responde a pergunta aqui de Nicodemos, quando ele pergunta:
Mas como pode ser isso? E Jesus responde: o Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Então aqui Jesus desafia a religiosidade vazia que ele ali e muitos carregavam e na verdade carregam até hoje. Essa religiosidade vazia que muitos dominam a teologia, mas são vazios da verdade da palavra, são vazios da unção do Senhor. Então é isso que Jesus faz aqui. Ele desafia essa religiosidade. Então conhecer as Escrituras sem discernimento espiritual pode nos tornar cegos para o essencial, nos tornar cegos para o que precisa ser vivido de maneira verdadeira. É isso que Jesus nos mostra aqui. E aí no versículo 11, né, ele ainda traz que a rejeição não é por falta de revelação, não. A rejeição não vem por falta de revelação, mas por falta de coração disposto, de corações dispostos. Ainda falta muito coração disposto para viver a verdade e a presença do Senhor Jesus, em espírito e em verdade. Então, só ouvir, quantas vezes nós falamos sobre isso, só ouvir não é o suficiente. É preciso crer e se render diante de Deus. Assim nós teremos um coração disposto ali e disponível para que o Senhor nos trate, para que o Senhor se revele para nós, em nome de Jesus. O versículo 12 diz assim: se vocês não creem quando falo das coisas desse mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Aqui, no 12:13, Jesus traz que se nem o básico é crido, olha que forte isso. Se nem o básico é crido por nós, no versículo 12 que diz, o mais profundo não será compreendido. Entende? Se a pessoa não crê no básico, como ela vai entender o mais profundo? Então a fé, ela é progressiva. Lembra? Ela pode ser pequenininha como o grão de mostarda, mas ela precisa ser verdadeira. Mesmo que a sua fé seja pequena, ela sendo verdadeira, ela vai crescer. Ela vai ser progressiva. Por quê? Porque você vai estar alimentando todos os dias um pouquinho. Todos os dias através da oração, da sua intimidade com o Senhor, da leitura das Escrituras. Você vai ler, você vai buscar o conhecimento, buscar entender o que está escrito em cada trecho de versículo, como nós fazemos aqui todos os dias. Então a fé ela é progressiva. Ela começa simples, mas verdadeira. Mas aí você vai abrindo as portas para o profundo e aí ela vai crescendo e ela vai sendo avivada. E você vai se sentindo cheia cada dia mais na presença do Senhor. E quando Jesus diz aqui que ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem, o que Jesus nos traz? Aqui Jesus afirma para nós a sua origem celestial. Jesus vem de uma origem celestial. Não só uma origem, mas ele também tem uma autoridade espiritual. Então, somente Cristo pode nos revelar o reino. Por quê? Porque ele veio de lá. Só Jesus veio do reino. Só Jesus veio do céu. Então, só ele pode nos revelar. Por isso, nós precisamos crer em toda a palavra que o Senhor Jesus nos traz aqui. É Jesus dizendo aqui para Nicodemos. Entende? É o Senhor Jesus conversando com Nicodemos aqui. Por isso nós precisamos guardar toda a palavra que Jesus traz e crer e viver essa palavra e buscá-la cada dia mais em espírito e em verdade. Aqui no 14 e no 15 diz assim, ó. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Aleluia, glórias a Jesus. Aqui, Jesus traz
nessa conversa com Nicodemos, a referência ao que está escrito no Antigo Testamento, em Números capítulo 21, versículo 9, que fala que a serpente levantada curava os pecados. A serpente levantada curava os pecados, os que eram picados por ela. Então Jesus, aqui ele diz que Jesus será levantado na cruz. Para quê, gente? Para salvar, não é? Olha que coisa mais linda. Assim como aquela cobra foi levantada numa estaca no tempo de Moisés, e todo aquele que fosse picado pela cobra tinha que ir lá e olhar para aquela cobra colocada ali, naquela estaca. Porque as pessoas crendo que olhando para a cobra, elas seriam curadas da picada da cobra. E o que Jesus disse aqui? Da mesma forma como aconteceu naquela época, nesse tempo, naquele tempo ali, que Jesus estava conversando com Nicodemos, Jesus seria levantado na cruz para salvar. Ou seja, a cruz é o centro da salvação. O olhar de fé nos dá a vida. O olhar de fé nos salva, nos cura, nos transforma. Entendeu? Aleluia. É isso que Jesus nos traz aqui. E ele continua no versículo 16. Porque Deus amou o mundo tanto, que nos deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Olha que verso-chave aqui. O Evangelho tem uma frase: amor sacrificial, salvação pela fé. Olha que coisa linda. Amor sacrificial e salvação pela fé. Esse verso é uma chave para nós. É uma chave que nós devemos guardar, deixar criar raízes no nosso coração. A salvação, ela não nasceu de uma obrigação divina, não, mas de um amor imenso, voluntário e transformador. Jesus se entregou voluntariamente por um amor a nós, um amor ágape, voluntário, transformador, que nos transforma não só quando nós o aceitamos como nosso Senhor e Salvador, não, mas é um amor que nos transforma todos os dias, o tempo todo. Hoje, agora aqui com vocês, eu estou novamente sendo transformada. À noite, no nosso estudo, uma nova transformação acontece. Porque sempre nós estamos nos enchendo, sempre nós estamos buscando ser cheias da presença do Senhor. Porque mesmo que nós façamos a mesma leitura daqui 2 meses, daqui uma semana, os nossos olhos espirituais vão enxergar de uma maneira diferente aquela mesma leitura. Porque amanhã nós já estamos mais cheias do que hoje. Porque nós estamos buscando cada dia mais estar na presença. Amém? No versículo 17 diz assim, que aí quando o versículo 17 diz, pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Então o propósito de Jesus não é condenar. Jesus não veio para nos condenar, não. Ele veio para nos salvar. Ele veio para salvar o mundo. Então o propósito de Jesus não é destruição, mas redenção sobre a nossa vida. Nos levar no caminho de amor, no caminho da salvação, no caminho da paz. A paz que muitos de nós estamos procurando. A paz que nós buscamos todos os dias, porque quanto mais paz nós temos, mais equilíbrio espiritual, mais discernimento nós teremos diante de um problema, diante de uma dificuldade. A mesma dificuldade, o mesmo problema de um tempo atrás, quando ela vem e nós estamos cheios dessa paz, nós enfrentamos de uma maneira diferente. Nós passamos por esse deserto sentindo uma paz que antes não tínhamos. Isso é viver a paz de Jesus. Isso é estarmos cheios da paz de Cristo. Diante de um deserto, de uma tempestade, nós buscamos estratégias na presença dele, ao invés de murmurar. A murmuração não é o que pode sair da boca de quem está com o coração cheio do amor de Deus. Quando nós estamos cheias e nós passamos por um deserto, nós
o nosso posicionamento é de perseverar. Perseverar na presença do Senhor em oração e buscar estratégias em oração. Através da oração, do nosso posicionamento, o Espírito Santo de Deus vai nos trazer estratégia, vai nos dar sabedoria. Esse é o confiar em Deus. Esse é o confiar, é a fé progressiva. É a fé que vai crescendo dia após dia, através do alimento, né? O adubo que é a palavra de Deus. Vai fazendo com que crie raízes profundas em nós, cada dia mais. Tá bom? Em nome de Jesus. Então aí diz assim no versículo 18: aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Aqui no versículo 18, desde o 18, né, até o final, traz para nós que a salvação é pela fé. A rejeição a Cristo, a rejeição ao nosso Senhor Jesus, mantém o homem na condenação. Olha como isso é forte. O maior pecado é rejeitar a solução de Deus para a nossa vida. O maior pecado é rejeitar a solução que vem de Deus para nós, diante das nossas dificuldades. Quando aqui falou para nós do 19 ao 21 sobre a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas. O que isso nos traz? O problema não é a falta de luz, não é isso, mas o amor pelo pecado. As pessoas estão com os olhos voltados ao pecado. Então Jesus confronta. Jesus confronta aqui. Jesus liberta e expõe. Como? De que forma ele nos traz? Que nós precisamos amar a luz, mesmo que ela revele os nossos erros. Guarda isso para você. Mesmo que a luz revele os nossos erros, nós precisamos continuar amando a luz. Mesmo que isso nos expõe, nós precisamos continuar amando a luz. Porque tudo isso nos transforma. Só assim nós somos transformados, quando nós permitimos que a luz revele os nossos erros e que ali então, nós estando expostas aos nossos erros, o nosso coração seja aberto para que haja uma transformação. Olha que forte. Quando você se abre e permite ser transformada pelo Espírito Santo, você está dizendo: Pai, em nome de Jesus, me trata, me cura, me forja. Traz para mim toda a verdade que eu preciso viver. Afasta de mim tudo que me afasta do Senhor. Livra-me de tudo que me traz cegueira espiritual, que todas as escamas dos meus olhos caiam em nome de Jesus. E ali no seu momento com o Pai, na presença ali de Deus, em nome de Jesus, você vai estar permitindo, você vai estar dando acesso para que Ele trate você através do Espírito Santo que Jesus prometeu estar junto de nós, diante de todas as nossas dificuldades. É isso que nós precisamos, segurar na mão do Senhor e caminhar todos os dias. E se falharmos, peça perdão. Se errarmos, pedir perdão. O tempo todo o Senhor Jesus está aqui com a gente, pronto para nos trazer a verdade revelada diante dos nossos olhos todos os dias, sempre, o tempo todo. O que nós precisamos é ter um coração humilde, sempre estarmos orando e pedindo por isso, para que o Senhor nos forje, nos molde, nos trate. Se os seus olhos forem bons, você será cheia de luz. O seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos não forem bons, se os seus olhos forem maus, o seu corpo estará cheio de trevas, cheio de escuridão.
É como se fechar num quarto e tentar enxergar algo. Você não vai enxergar porque está tudo escuro. Então, abra as janelas, abra as portas. Permita que a luz entre em você, para que você comece a enxergar a soberania de Deus na sua vida, o amor do Pai, o que o Senhor é capaz de fazer na sua vida quando você permite que essa luz entre em você. Quando você deseja, nós precisamos desejar a presença do Senhor. Amém? Agora aqui no versículo 22 até o 24, vai trazer para nós sobre o testemunho final de João Batista, quando diz assim, ó. Depois disso, Jesus e os seus discípulos foram para a região da Judéia. Ele ficou algum tempo com eles e ali batizava as pessoas. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque lá havia muita água. João ainda não tinha sido preso, tá bom? Nesse tempo aqui. Versículo 25. Alguns discípulos de João tiveram uma discussão com um judeu sobre a cerimônia de purificação. E eles foram dizer a João: Mestre, aquele homem que estava com o Senhor no outro lado do Rio Jordão está batizando pessoas. O Senhor falou sobre ele, lembra? E todos estão indo atrás dele. E João respondeu: Ninguém pode ter alguma coisa se ela não for dada por Deus. Olha que forte que João traz aqui. Ninguém pode ter alguma coisa se ela não for dada por Deus. Vamos continuar lendo, eu vou trazer a explicação no geral. Vocês são testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Messias, mas fui enviado adiante dele. Num casamento, o noivo é aquele a quem a noiva pertence. O amigo do noivo está ali e o escuta, e se alegra quando ouve a voz dele. Assim também o que está acontecendo com Jesus me faz ficar completamente alegre. Ele tem de ficar cada vez mais importante e eu menos importante. Aleluia. Glórias a Jesus. Obrigada, Jesus, por essa palavra tão rica nesse dia de hoje. É muito especial para nós essa leitura de hoje, com tudo que nós estudamos já desde o início e com tudo que foi vivido nesses últimos 3 dias. Às vezes eu fico pensando que o que mais faz a gente pecar são os nossos olhos. É verdade, irmão. Os nossos olhos são o que mais nos faz pecar. Porque os nossos olhos vê e se nós não vigiarmos, a nossa mente processa o julgamento. E aí o nosso coração começa a ficar como? Através de um julgamento, começa a gerar vários outros sentimentos que não provêm do Senhor. Por isso é muito importante nós em oração pedirmos que os nossos olhos sejam bons, como os olhos de Cristo. Que os nossos olhos sejam bons. Que os nossos olhos vejam de forma a nos encher de luz e não de trevas. Que a nossa mente seja como a mente de Cristo. É o que nós devemos sempre pedir em oração. Amém? Em nome de Jesus. Então, aqui o que nós lemos agora do versículo 22 até o 36, nos traz que João Batista não concorre com Jesus. João Batista não concorre com Jesus. Ele entende o seu lugar no plano de Deus. Então, cada um de nós devemos servir o reino, sim, mas entender o nosso lugar. A glória de Deus. Toda a glória é do Senhor. Toda a honra e toda a glória é de Deus. Jamais queira ter a glória. Não. A glória não é sua. A glória não é minha. A glória é do Senhor. Sempre. Olha o que João Batista veio nos ensinar aqui. Olha o exemplo que ele nos trouxe. Então, ali quando todos foram falar com ele, quando aqueles homens foram procurar João Batista ali, levando aquela preocupação, né? Dizendo, olha, todos estão seguindo Jesus, né? Foi isso que aqueles homens foram fazer ali. O que mostra nessa parte? Havia ciúmes. Mas João Batista revela que tem maturidade espiritual. Olha que lindo. João Batista revela que tem maturidade espiritual
dizendo o que ali? Qual é a reflexão que João traz? Que a verdadeira humildade espiritual que veio dele e que deve partir de nós também é se alegrar com a exaltação. Aqui no caso, João Batista se alegrou com a exaltação de Jesus, não dele. Ele estava se alegrando com a exaltação de Jesus. Então, a verdadeira humildade espiritual que nós, eu e você, podemos demonstrar é quando nós se alegramos com a exaltação, com o crescimento espiritual de outra pessoa, de uma amiga sua que congrega na sua igreja, de uma pessoa que está caminhando junto. Então, quando você se alegra do crescimento espiritual dessa pessoa, mesmo você vendo que você ainda não alcançou aquele nível, mas você se alegra de verdade, essa é a verdadeira humildade espiritual que o Senhor espera que exista no nosso coração. Que alegria, Pai, ver que a minha irmã alcançou essa espiritualidade, esse crescimento espiritual. Que alegria. Obrigada, Jesus, porque ela está tão perto de mim, então eu vou buscar aprender com ela. Eu vou buscar um conhecimento com ela na presença do Senhor, porque ela pode me ensinar. Ela pode me orientar. Eu posso tirar as minhas dúvidas na presença do Senhor com ela. É isso, gente. Nós não estamos aqui para concorrer com ninguém. Misericórdia. Isso aqui não é uma competição. Nós todos estamos aqui para buscar a presença do Senhor em espírito e em verdade, nos alegrar com aquele que cresce, que pode nos trazer exemplos para que a gente também cresça. Em nome de Jesus. Cristo é completo na nossa vida. Jesus é completo, Ele é eterno e Ele é suficiente para nós. Ele é a revelação plena de Deus na nossa vida. Por isso nós devemos desejar o tempo todo viver na presença dEle, buscar por Ele. Aqui no versículo 35 e 36, quando coloca para nós que quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. É isso que traz para nós. Sofrerá para sempre o castigo de Deus. Quem rejeita o Filho. Não sou eu que estou falando. É a palavra de Deus, ó. Versículo 36. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Porém, quem desobedece ao Filho nunca terá a vida eterna, mas sofrerá para sempre o castigo de Deus. Gente, é a palavra de Deus que está dizendo. Nós estamos aqui buscando viver a verdade do que está escrito. Nós estamos aqui procurando viver a verdade da palavra. Nós estamos aqui buscando viver a palavra do Senhor em verdade. Ó, eu só vivo a verdade. Eu vivo o que está escrito. Se não está escrito, eu não perco tempo nem de conversar com as pessoas. Esse deve ser o seu posicionamento. Conversar com as pessoas diante de tudo. Vocês já repararam que tudo que nós precisamos para viver diante dos nossos medos, das nossas dificuldades, das nossas inseguranças, das ansiedades, tudo está escrito? Provérbios relata isso demais. Provérbios antecipa tudo que nós vamos viver, ou que já vivemos e não sabíamos, mas aí está lá escrito e nos ensinando o posicionamento que cada um de nós devemos ter diante de cada situação, de cada circunstância. O que nós precisamos ter guardado com muito amor, com muita honra, com muito respeito, é que nós devemos desejar viver na presença de Jesus, crer em Jesus, aceitá-lo como nosso único Senhor e Salvador, e nenhum outro. Nenhum outro Deus feito pelo homem, não. Deuses feitos de barro, de louça, não. De ferro, não. Não. Não devemos adorar e aceitar nenhum desses deuses. O nosso único Senhor e Salvador é o Senhor Jesus. É a Ele que nós devemos aceitar. É a Ele que nós devemos buscar. Em nome dEle nós devemos orar, adorar, louvar. Buscar o conhecimento da palavra.
buscar respostas para as nossas incertezas na palavra. Lembra o testemunho que nós tivemos da irmã semana passada? Que lindo que foi? Quando, mais uma vez eu vou repetir, quando você precisar levar uma palavra para um amigo, para uma família, diante de alguma dor, leve a palavra. Não os seus sentimentos. Não os seus sentimentos. A palavra. Todo aquele que vive guiado pela palavra não erra. Nós devemos viver guiados pela palavra e não pelos nossos sentimentos. Os nossos sentimentos, sim, vai nos levar para um caminho de destruição, mas a palavra não. Guardem isso no seu coração. Viver debaixo da palavra. Um amigo está passando dificuldade, foi traído, teve prejuízos financeiros, o que aconteceu? Procura na Bíblia. Pede para o Google palavras sobre quebra financeira na Bíblia. E ele vai dar todos os relatos. Aí você lê, ora, pede para o Espírito Santo te trazer todas as palavras, porque a Bíblia nos promete, né? A palavra de Deus nos promete que na hora certa, no momento certo, o Espírito Santo vai nos trazer a palavra. Então você vai ler, marca numa folhinha ali, grifa na sua Bíblia e vai visitar essa pessoa. E ali você leva a palavra de Deus para ela e não seus sentimentos. Entende? É isso que o Senhor espera de cada uma de nós. Que através da palavra nós possamos levar a presença dele na vida das pessoas. Em nome de Jesus. Então não há meio termo na nossa vida. Presta atenção. Não há meio termo. Ou aceita ou rejeita Jesus. Não existe um meio termo. Ou aceita ou rejeita. Não tem como ficar com um pé em cada lado. Não. Ou nós aceitamos Jesus ou nós rejeitamos Jesus. Isso define todo o nosso destino. Entende? Não existe meio. Deus vomitará os mornos. Está escrito, não sou eu que estou falando. Então, a nossa decisão deve ser aceitar Jesus. É isso que nós precisamos fazer. Aceitar Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Esse deve ser o desejo a queimar no nosso coração. Todos os dias, porque essa chama, esse fogo que queima em nós, esse desejo de conhecer mais, essa sede, essa fome da palavra, é isso que alimenta esse fogo do Espírito Santo dentro de nós. A nossa fé, que mesmo pequenininha, ela cresce a cada dia. Então, ela é uma semente pequenininha, você está alimentando ela todos os dias através da palavra, então ela começa a criar raízes no seu coração. Começa a se tornar uma árvore, até dar frutos. E quando dá frutos, o que você faz com os frutos? Você alimenta pessoas. Porque a árvore não se alimenta do próprio fruto. Quanto mais fruto você dá, quanto mais fruto você gera para alimentar pessoas, mais adubo você recebe, mais da palavra você busca, mais o Senhor te enche, mais cheia você se torna. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por tanto amor sobre a nossa vida, não é? Através da palavra, através da verdade, do conhecimento que nós estamos buscando. Então, o que nós aprendemos aqui? Hoje, no capítulo 3, nós vimos sobre o novo nascimento. Que o novo nascimento, ele é o quê? Ele é essencial para que nós possamos ver e entrar no reino de Deus. Nós precisamos nascer de novo. Assim como Jesus trouxe para nós. Quando ele explicou aqui com muito amor a Nicodemos o que era preciso para nascer de novo. Nós vimos sobre a fé e a salvação. Que a salvação é feita pela fé em Jesus. A nossa fé em Jesus nos traz a salvação. E não por obras ou por linhagem. Não. Não é a linhagem e nem por obras. Mas é pela fé em Jesus. É a fé em Jesus que vai trazer a sua salvação. Tá bom? O amor de Jesus. Deus ama e oferece salvação para o mundo inteiro. Ele não escolhe. Esse vai, aquele ali vai. Não, não é isso que Deus faz. Deus oferece amor e salvação para o mundo inteiro. Mas as pessoas precisam querer.
buscá-lo. As pessoas precisam abrir a porta. As pessoas precisam chamar Deus para entrar através do Espírito Santo. As pessoas precisam desejar. É isso que eu e você precisamos ensinar às pessoas mais humildes, às pessoas simples, ou também os ignorantes. Existem muitas pessoas que por ignorância têm uma cegueira espiritual tremenda. Porque acham que o que eles sabem é o suficiente, que o que eles creem é o suficiente. Mas eles estão cegos. Eles não estão vivendo a verdade que deve ser vivida. E nós estamos aqui para isso. Para orientá-los e não forçá-los. Nem Jesus forçou ninguém. Não somos nós que vamos forçar. Nós precisamos levar a palavra em verdade, plantar a semente e o Espírito Santo trata. Amém? Nós vimos sobre a missão de Jesus aqui. A missão de Jesus sempre foi e sempre será salvar e não condenar. Jesus não condena ninguém, ele não veio para condenar ninguém. Ele veio para salvar a todos, todos que desejam ser salvos. E a humildade de João Batista, que coisa mais linda que nós vimos aqui. Que coisa mais linda a humildade de João Batista, nos ensina muito, muito mesmo, nos coloca no nosso lugar. Ele sabia o lugar dele e ele exaltava Cristo acima de tudo. Mesmo quando as pessoas correram lá, ai João, tem pessoas indo seguir aquele homem lá de quem você falou, está aumentando as pessoas que estão seguindo ele. João Batista manteve humildade. João Batista reconheceu o lugar dele e se alegrou porque Jesus estava se exaltando. Aleluia! Entende? Humildade. Se a sua irmã da igreja recebeu a bênção, recebeu a unção e não foi a sua vez, se alegre com isso, porque você vai estar demonstrando uma humildade espiritual no teu coração. O amor de Jesus vai estar em você, se você conseguir se alegrar com o que a outra está recebendo. Misericórdia, se você conseguir alimentar uma inveja ali. Repreende, irmã, em nome de Jesus, se trata, vai se curar. Pede ajuda de pessoas para que você seja curada. Você precisa se alegrar com o crescimento das outras pessoas, assim como João Batista se alegrou aqui com Jesus ali se exaltando, crescendo. Era essa a missão de João Batista. Oh Deus, oh Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós pedimos que o Senhor nos trate, que o Senhor forje o nosso coração, que o nosso coração seja um coração humilde como o de Jesus, que nenhuma maldade crie raízes no nosso coração. Nós queremos gerar o teu amor, queremos gerar a tua humildade. É isso que nós desejamos gerar, para a honra e glória do nome do Senhor. É isso que nós devemos desejar gerar, todos os dias, incansavelmente. Se você continua gerando no teu secreto, é no teu secreto que você vai ser exaltado. Isso é lindo demais. É maravilhoso o que Deus faz. É lindo demais. É muito lindo quando o Senhor resolve te exaltar no meio do povo, porque você gerou no teu silêncio. Continue, persevere, não pare. Não saia da presença do Senhor. E nós vimos aqui para finalizar o acesso à vida eterna, não foi? O acesso à vida eterna está disponível a todos. É isso que diz aqui. Mas é condicional à fé no Filho. Eu vou falar de novo. Olha só. A fé, o acesso à vida eterna está disponível a todos. A todos. Mas ele está condicional a quê? A fé em Jesus. Nós precisamos alimentar cada dia mais a nossa fé em Jesus e declarar que sozinha nós somos nada, que sozinha nós somos vazias, que nós não temos condições de fazer nada sozinha, que nós somos necessitadas, nós precisamos ser guiadas pelo Espírito Santo para tudo, em tudo, o tempo todo, para a honra e glória do nome do Senhor. Então esse capítulo, ele nos ensina que a verdadeira transformação começa de dentro para fora pelo Espírito Santo.
Não é uma melhora de comportamento, presta atenção. Não é uma melhora de comportamento, não. É uma transformação que começa de dentro para fora. É um novo nascimento espiritual. É isso que nos traz aqui. Um novo nascimento espiritual. Então nós nos deparamos com o maior amor já revelado. Não é? Um Deus que entrega o que ele tem de mais precioso para salvar o perdido. Olha com que nós nos deparamos. O maior amor já revelado. O Pai entrega o que ele tem de mais precioso para salvar o perdido. Você aqui que é mãe e pai, se você olhar com os olhos do mundo, da terra, o teu filho não é o teu bem mais precioso? Imagina Deus. Você entregaria o seu filho para salvar um perdido que está ali na calçada, jogado? Um mendigo de rua? Você daria o seu filho vivo? Você pegaria o seu filho ou sua filha? Levantaria para o céu e falava: toma, Senhor, o meu filho, porque eu amo tanto aquele mendigo que está ali na rua que eu desejo dar a vida do meu filho por ele. Você faria isso? Olha o quanto nós precisamos evoluir. Olha o quanto nós precisamos nos entregar ao Senhor. Olha o quanto nós precisamos desejar sermos transformadas pelo amor, pela graça, pela misericórdia de Deus. Todos os dias, porque foi isso que Deus fez. Ele entregou o que ele tinha de mais precioso para salvar todo o perdido. Mas também nós somos confrontados com a responsabilidade, não é? Qual que é a nossa responsabilidade? Diante do que nós somos confrontadas todos os dias? Quem crê é salvo, quem rejeita permanece condenado. Então, se você crê, você vai ser salvo. Se você rejeita, você continua condenado. Não é que você vai ser condenado. Você permanece condenado. É isso que nós vimos aqui, no capítulo 3. Então, minha irmã, meu irmão, abre o teu coração. Decida aceitar Jesus na sua vida. Decida. Não troque isso por nada. Isso é inegociável. É inegociável aceitar Jesus. Decida. Tome essa decisão para que essa transformação aconteça em você de dentro para fora. Amém? Em nome de Jesus. Tome essa decisão e não deixe nada e nem ninguém tirar isso de você, desviar você desse caminho. Sabe por quê? As pessoas não vão te trazer a salvação. Não existe homem nesse mundo que vai te dar a salvação. E você pode ter todo o dinheiro do mundo, todas as riquezas. Você pode ser a pessoa mais rica dessa terra e ensacar todo o seu dinheiro e apresentar diante de Deus e falar: tá aqui tudo que eu tenho. Se você só estiver fazendo isso com os olhos humanos, achando que você compra, você está muito enganado. Agora, se você entregar tudo que você tem, em verdade, diante do Senhor, aí sim, você vai ser transformado, você vai ser salvo. E você vai estar longe de ser condenado. Porque o Pai conhece o teu coração. Ele sabe o que você está gerando. Então você não engana Deus. Você não engana Deus. Não pensa você que você engana falando palavras bonitas, que não. Ele conhece o teu coração, ele sabe o que você está gerando. Antes da sua boca abrir para falar, ele já sabe o que você está gerando aqui, ó, no teu coração. Amém? Glórias a Jesus. Obrigada, Jesus. Que lindo o estudo de hoje, né? Glórias a Jesus. Obrigada, Jesus. Vamos orar para agradecer pelo que nós recebemos hoje de manhã, por tudo que o Senhor falou com cada uma de nós no nosso íntimo, através da palavra que Ele nos trouxe. Vamos orar pedindo por essa limpeza interior da nossa alma, que é o arrependimento. Vamos orar pedindo pelo arrependimento para que haja essa limpeza dentro de nós, por essa transformação que vem do Espírito Santo. Amém?
Glórias a Jesus. E à noite eu encontro com vocês de novo. Para honra e glória do nome do Senhor, porque nós somos imparáveis, né? Nós somos imparáveis ao reino. O nosso coração, ele deseja por servir cada vez mais. Amém? Aleluia. Vai ficar salvo, viu, minha irmã? Vai ficar salvo. Já já eu coloco no Instagram, aí você vai ouvindo. Coloca para ouvir e você vai ouvindo. Se você tiver disponibilidade, você vai grifando os trechos que o Espírito Santo falar no seu coração. Tá bom? Para honra e glória do Senhor. Vamos orar. Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Curve sua cabeça em sinal de reverência. Coloque a mão no seu coração. E vamos orar a Deus, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu me apresento diante do Senhor agora. Apresento ao Senhor todos que estão aqui, Pai, presente nessa live de estudo, nesse devocional dessa manhã. Eu agradeço ao Senhor em nome de Jesus pela santa e gloriosa presença do Seu Espírito Santo, que nos toca, que nos traz a palavra do Senhor de forma assertiva e verdadeira. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, que essa limpeza espiritual aconteça no nosso interior. Que essa limpeza espiritual venha, Pai, de uma maneira verdadeira, através do nosso arrependimento. Arrependimento de todos os nossos erros, Senhor, dos nossos pecados, de toda a maldade que um dia praticamos contra um irmão, uma irmã. Nós colocamos agora, Senhor, aqui, nesse momento de oração diante do Teu altar, tudo que nós fizemos um dia que desagradou o coração do Senhor. Nós declaramos o nosso sincero arrependimento, Pai, em nome de Jesus, e te pedimos perdão. Perdão por todos os nossos pecados, conscientes e inconscientes. Os pecados que também não nos lembramos, os pecados que cometemos durante o nosso sono, Pai. Te pedimos perdão em nome de Jesus. Lava-nos, Senhor, com o sangue do Cordeiro. É isso que nós te pedimos nessa hora, Pai, em nome de Jesus. Desejamos por essa limpeza interior. Desejamos, Senhor, estarmos limpas na Tua presença. Esse é o desejo do nosso coração. Queremos viver essa transformação espiritual através do Teu Espírito Santo. Desejamos viver essa transformação que só o Teu Espírito Santo pode nos trazer. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos em nome de Jesus. Aviva-nos de forma poderosa e sobrenatural. Leva-nos, Senhor, a viver o mais profundo da Tua presença. Desejamos, Senhor, que as escamas dos nossos olhos caiam por terra em nome de Jesus. Desejamos ver com os olhos espirituais o reino do Senhor. Coloca no nosso coração, Pai, em nome de Jesus, mais do Teu amor. Que nós possamos, em nome de Jesus, estender as nossas mãos às pessoas que precisam. Que as nossas mãos sejam usadas, Pai, para ajudar, para auxiliar, para orar por todo aquele que precisa de uma oração. Que as nossas mãos, Senhor, sejam usadas para levar alimento àquele que tem fome, levar um agasalho a quem tem frio, Pai. Usa-nos, Senhor. Usa-nos de forma poderosa. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Que os nossos olhos sejam bons para que o nosso corpo seja cheio de luz, Senhor. Que a nossa boca seja usada para abençoar a vida das pessoas. Que a nossa boca seja usada para abençoar a vida das pessoas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Forja cada uma de nós aqui. Forja o nosso coração. Que o nosso coração seja humilde, quebrantado, cada dia mais, cada hora do dia mais, na Sua santa e gloriosa presença. É isso que nós te pedimos. Que a palavra dessa manhã, Senhor, crie raízes profundas no nosso coração. Que o exemplo de João Batista seja para nós um grande ensino
que ao vermos com os nossos olhos um irmão ou uma irmã onde congregamos, Senhor, receber uma bênção, receber, Senhor, a sua visitação de forma mais profunda, que o nosso coração se alegre, que nós tenhamos essa humildade e esse amor de nos alegrarmos, de festejarmos com a vitória de outros. Esse é o desejo do nosso coração na sua santa presença, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos, porque mais um dia estamos aqui, porque temos todo esse dia, Pai, para vivermos na tua presença. Nós consagramos ao Senhor a nossa vida, para que o Senhor nos trate. Consagramos ao Senhor o nosso trabalho e declaramos que em tudo que formos fazer nós precisamos do Senhor, em nome de Jesus. Entregamos ao Senhor a nossa família, os nossos filhos, a nossa casa, porque é o Senhor que é o verdadeiro protetor de tudo que temos. O Senhor é o Deus provedor. Só o Senhor dá a verdadeira segurança que nós buscamos. Só o Senhor cuida de verdade. Só o Senhor pode nos proteger. Toda a proteção maior vem do Senhor e nós reconhecemos. E em nome de Jesus nós te agradecemos, Pai. Pai, em nome de Jesus eu declaro que esse ministério é do Senhor. E toda honra e toda glória sempre será do Senhor. Porque tudo que nós vivemos aqui é para exaltar o teu nome, meu Pai. É isso que eu declaro em nome de Jesus. E é isso que eu peço ao Senhor. Que o nome do Senhor seja exaltado aqui por todos nós, todos os dias, sempre. É isso que eu te peço, Pai. E eu agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na vida de todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Que presença maravilhosa. Obrigada, Jesus. Eu glorifico o teu nome. Exalto o teu nome todo o tempo, todos os dias. E assim será na nossa vida. Amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe o seu dia. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Que presença! Eu desejo que você esteja sentindo a presença gloriosa do Pai agora. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, que você tenha um dia lindo. Que você seja muito usada pelo Senhor para levar o amor dele na vida de outras pessoas e na sua também. Através de um louvor, através de um acontecimento, de algo que venha acontecer hoje no seu dia que você fala, meu Pai, é o Senhor agindo para mim. É o Senhor fazendo na minha vida, obrigado. Te louvo, te agradeço, exalto o teu nome. É assim que nós devemos viver o tempo todo. Não se espante se você receber um passarinho cantando mais próximo de você, que não é o habitual. Coisas do Pai acontecendo à sua volta. É a presença dele te mostrando que ele está junto com você. Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe. Quem vai estar à noite comigo até a noite, no nosso estudo. Quem não puder, até amanhã, quando nós vamos ler o capítulo 4. Amém? Deus te abençoe. Tchau. Até amanhã.